Lembrando que a Rússia está sob sanções econômicas impostas em decorrência da guerra da Ucrânia, mas essas sanções não proibiram a venda de combustível nuclear. Em 1979, o TM-2, segundo reator da usina de 3 Mile Island, na Pensilvânia, superaqueceu até entrar na pior condição possível, o derretimento do seu núcleo. Quando isso acontece, o combustível nuclear, que no caso da 3 Mile Island e de quase todos os reatores comerciais que existem, é o urânio. Então, nesses casos, o urânio alcança temperaturas extremamente altas que podem chegar de 2 a 4 mil graus centígrados. Acaba que essa temperatura derrete o reator e forma uma espécie de lava radioativa chamada corium, que vem da palavra core, núcleo em inglês. E essa massa de corium se espalha com fogo e calor quase impossíveis de apagar, incinerando ou derretendo tudo que toca. Caso o corium não seja contido rapidamente, isso pode levar à explosão do reator, que foi exatamente o que viria a acontecer em Chernobyl 7 anos mais tarde e na usina de Fukushima em 2011. Esse acidente inutilizou o reator 2 da 3 Mile Island, mas o reator 1, o TM1, não foi afetado e continuou funcionando, operando normalmente até o ano de 2019, quando foi desligado por razões econômicas. A usina estava dando prejuízo. Até que no final do ano de 2024, a companhia americana Constellation Energy, operadora da 3 Mile Island, anunciou um contrato novo com a Microsoft para reativar o reator 2, o reator do acidente. A empresa do Bill Gates afirmou que vai comprar 100% da energia produzida e usar ela para alimentar os seus data centers na região. Vejam, ativar um reator acidentado nesse caso tem um motivo bastante plausível, que é o avanço da inteligência artificial. A IA requer muito processamento de dados, e muito processamento de dados exige muita energia. Quando você entra lá no ChatGPT, que é o que roda nos data centers da Microsoft, que é dona de 49% da OpenAI, e faz uma perguntinha qualquer, ele consome por volta de 2,9 watts-hora de eletricidade para gerar a sua resposta. Parece pouquinho, mas isso é 10 vezes mais do que uma busca simples no Google que não inclua IA vai consumir. Segundo a International Energy Agency, a demanda global de energia pelos data centers vai mais que dobrar até 2026 e pode alcançar 1.050 terawatt-hora por ano no cenário mais intenso. Para vocês terem ideia, o consumo total de eletricidade no Brasil, somando todas as residências, comércios e indústrias, incluindo os nossos data centers, é de 532 terawatts-hora por ano. Ou seja, puxados pela IA, os data centers espalhados pelo mundo vão poder, sozinhos, gastar tanta energia quanto 2 Brasis inteiros. Nesse cenário, é óbvio que as gigantes de tecnologia vão correr atrás da eletricidade. A Amazon, o Google, a Meta, todas elas assinaram um manifesto liderado pela World Nuclear Association, grupo que reúne os operadores de usinas e fabricantes de reatores, propondo que a geração global desse tipo de energia, a energia nuclear, seja triplicada até 2050. Nesse baile, a Amazon então comprou por $650 milhões um data center bem no ladinho da usina nuclear de Susquehanna, na Pensilvânia. A Meta já anunciou que pretende adquirir até 4 gigawatts de capacidade de geração nuclear, o que é equivalente a toda a produção de 4 reatores. Todo esse interesse das Big Techs pela energia nuclear começou porque a energia nuclear não emite gás carbônico, o que é excelente, e gera também uma eletricidade de modo constante, não dependendo de condições climáticas, como energia solar, eólica e hidrelétrica. Então isso permite que as empresas se tornem neutras em carbono e, ao mesmo tempo, tenham acesso a quantidades bem maiores de energia do que elas possuem hoje com outros tipos de fontes que sejam tão renováveis quanto a energia nuclear. Para vocês verem como é curiosa essa situação, a corrida pela inteligência artificial conseguiu a proeza de ressuscitar a indústria nuclear, cuja reputação tinha sido mortalmente abalada por alguns acidentes, como o daquela madrugada de março de 79 que aconteceu na usina de 3 Mile Island. Claro, eu vou te contar como aconteceu o acidente, mas antes eu preciso te explicar mais ou menos como é que funciona um reator para você entender o que aconteceu nesse acidente. Um reator nuclear é como se fosse, na verdade, uma grande panela de pressão. Dentro dessa panela de pressão acontece a quebra dos átomos de urânio. Essa quebra dos átomos de urânio é gerada por um bombardeamento de nêutrons que batem nesses átomos, como se fossem bolinhas de sinuca e quebram, separam eles. Esse processo é chamado de fissão nuclear. Essa fissão tem uma característica muito interessante que é gerar calor. Aí pega-se esse calor gerado e usa ele para ferver a água, gerar vapor. Esse vapor movimenta uma turbina e essa turbina gera eletricidade.
Depois, esse vapor passa por um condensador que esfria esse vapor, transformando ele em água líquida. E essa água novamente é fervida, virando vapor, gerando a turbina, gerando eletricidade, depois é esfriada, fervida. E esse é o ciclo que acontece dentro de um reator nuclear. Então, o que aconteceu? Para vocês entenderem, o condensador ele tem um sisteminha de filtros que retira os sais minerais da água para evitar que esses sais corroam a tubulação do reator. E aí, no dia 27 de março de 1979, um dos filtros usados no reator 2 da Three Mile Island entupiu. Só que isso é normal e existe um procedimento para resolver isso, que é injetar ar comprimido dentro desse filtro. Mas daquela vez, a injeção de ar não adiantou, o filtro continuou entupido. Então os técnicos resolveram injetar ar na própria água da tubulação para que a força do líquido limpasse o condensador. E deu certo, só que um pouco desse líquido entrou onde ele não deveria, no sistema de controle de bombas hidráulicas que são responsáveis por alimentar o reator com água. Consequentemente, algumas horas depois, para ser específico, às 4 horas da madrugada do dia 28, essas bombas pararam. E aí, o mecanismo de segurança do reator entrou em ação e o reator desligou automaticamente. Mas é importante que você entenda aqui que o desligar não é que ele para completamente. Para vocês entenderem, para desligar um reator nuclear, o que você faz, na verdade o que um computador que controla o sistema faz, é introduzir nele as chamadas hastes de controle, que são varetinhas feitas de certos materiais como bório, cádmio ou índio, que absorvem aqueles nêutrons que estão levando à fissão do urânio. Isso então dá uma freada na fissão nuclear, porque não tem mais nêutrons suficientes circulando por dentro do reator para sustentar ela da forma como acontecia antes. Só que o urânio, ainda assim, ainda existe uma quantidade de nêutrons, então o urânio continua quente, emitindo bastante calor. Em Three Mile Island era como se o reator na verdade permanecesse ligado, só que agora com 6% da potência total. É bem menos do que quando ele está a 100% da capacidade, mas ainda assim é bem representativo. Então, o reator continua precisando de água mesmo desligado. Então, o computador da usina acionou um conjunto de bombas secundárias. Só que tinha um problema. Parte dessas bombas secundárias estavam fechadas, porque tinham sido deixadas assim por erro humano depois de uma manutenção realizada 2 dias antes. E os técnicos não perceberam que tinham sido deixadas fechadas essas bombas. Aí, privado do seu fluxo normal de água, o reator começou a superaquecer. E a pressão dele, como a gente disse, é como se fosse uma panela de pressão, a pressão dele aumentou, e aí o sistema da usina, igual uma panela de pressão, abriu automaticamente uma válvula para deixar essa pressão escapar. E aí aconteceu outro problema. Essa válvula, que deveria ter sido fechada depois de 15 segundos por uma falha elétrica, continuou aberta. E de novo, os técnicos não perceberam isso. Então agora, além de receber pouca água, porque as bombas secundárias estavam fechadas, o reator estava perdendo vapor rápido demais. Às 6 da manhã, houve uma troca de turno. E o pessoal que chegou para trabalhar encontrou a usina em frangalhos. O nível no sistema de água estava 120 mil litros abaixo do normal. Essa perda de água foi em decorrência daquela válvula que ficou aberta, perdendo vapor. E a parte do cima do reator, onde fica o fluxo de água das bombas secundárias, não tinha água nenhuma porque não tinha nenhuma bomba bombeando. Com isso, o combustível nuclear começou a derreter, liberando hidrogênio no processo. Lembrando que o hidrogênio é um gás altamente inflamável. Para piorar, a tubulação do reator estourou, espalhando água contaminada por toda a usina. Chegamos então às 6h45 e os alarmes de radioatividade soaram. Às 6h56, os técnicos declararam emergência e o governo da Pensilvânia foi informado do acidente. Às 8 horas da manhã, quando o engenheiro ligou para a Nuclear Regulatory Commission, que é o órgão federal que supervisiona as usinas nos Estados Unidos, metade de todo o urânio do reator já tinha derretido. Mas os operadores ainda não tinham entendido o que estava acontecendo. Eles só conseguiram corrigir a situação, abrindo e fechando as válvulas necessárias às 11 horas da manhã, 7 horas depois do início do acidente. Felizmente, o reator não explodiu, mas houve vazamento de radiação, principalmente na forma de xenônio e criptônio, que são 2 gases muito radioativos. Mas por sorte foi um vazamento pequeno. 2 milhões de pessoas que viviam na região receberam em média 1,4 mRem cada uma. Isso é menos do que uma dose gerada num exame de raio-x, bem pouco. E os funcionários da usina, eles já receberam doses um pouco maiores, de até 100 mRem. Mas ainda está uma dose dentro daquilo que é sustentável, do que é tolerável. Isso seria o equivalente à metade da chamada radioatividade natural.
radioatividade que a gente recebe naturalmente de raios cósmicos e do solo, né? Eles receberam metade do que a gente receberia durante um ano. Ainda assim, o acidente gerou bastante pânico e afetou seriamente a indústria nuclear. Nos anos seguintes, a construção de mais de 50 reatores foi cancelada nos Estados Unidos. E aí, em 1986, vem o desastre de Chernobyl e o investimento global em energia nuclear despencou. Esse setor só começou a reagir agora com a demanda puxada pela inteligência artificial. Mas, como construir uma usina demora muito tempo, a aposta está na religação de reatores desativados. A usina de 3 Mile Island não é a única nessa situação. A central nuclear de Palisades, em Michigan, recebeu 1,5 bilhão de dólares do governo dos Estados Unidos para ressuscitar seu reator de 800 megawatts que tinha sido desativado em 2022. Como ele ficou inoperante por menos tempo que o de 3 Mile Island, o religamento nesse caso vai ser bem mais rápido. A empresa norte-americana Holtec, dona da usina, espera ter ela funcionando em outubro deste ano, de 2025. Nos Estados Unidos, já tem 22 reatores nucleares em processo de desativação, vários dos quais poderiam, em tese, e muito provavelmente serão, religados para abastecer o setor de tecnologia que tem essa demanda de ar que parece inesgotável. Só que o processo de religação não é fácil, não é só apertar um botão. Além de realizar uma série de inspeções e reparos, a operadora precisa recontratar as pessoas que trabalhavam nela, ou caso elas nem existam mais, submeter novos funcionários a um treinamento muito específico. Além disso, também precisa conseguir uma autorização de funcionamento concedida pela Nuclear Regulatory Commission, que avalia milhares de detalhes da usina para ter certeza que ela funciona bem. E também não é tão fácil conseguir o combustível do reator, o urânio enriquecido. O maior fornecedor global é a Rússia, que abastece as usinas estadunidenses e as usinas europeias. Lembrando que a Rússia está sob sanções econômicas impostas em decorrência da guerra da Ucrânia, mas essas sanções não proibiram a venda de combustível nuclear. Ainda assim, o governo dos Estados Unidos está oferecendo 3,4 bilhões de dólares para empresas que estejam interessadas em enriquecer urânio dentro do país e com isso então reduzir a dependência externa desse produto. Ainda assim, o ponto mais crítico dessas usinas, na verdade, é a resistência da sociedade. A usina de Palisades já tem recebido crítica de grupos ambientalistas que estão tentando bloquear na justiça a reativação dessas usinas. No caso de 3 Mile Island, um grupo de moradores locais formou uma ONG, a No TMI Restart, para lutar contra o religamento do reator 1. E eles dizem que a usina já está muito velha, foi construída há 50 anos, e alegam que as características físicas da região tornam muito difícil evacuar a população num caso de novo acidente, como o que aconteceu. Junto de toda essa salada, o Google e a Amazon começaram ainda a financiar o desenvolvimento de um novo tipo de reator, que é menor, mas versátil. E por que a gente precisaria de uma coisa assim? Um reator nuclear, como o de 3 Mile Island, ou como aquele que a gente conhece, produz muita energia. Dependendo do tamanho, do modelo e da tecnologia empregada, ele pode gerar de 800 a 1.400 megawatts, o que é suficiente para abastecer sozinho 1 a 2 milhões de residências. Só que eles são grandes, complexos e muito caros. A construção de 2 novos reatores da usina nuclear de Vogtle, na Geórgia, dos Estados Unidos, custou 36,8 bilhões de dólares. Então é muita energia, só que com muito custo que acaba limitando a disseminação da energia nuclear. Só que aí entra no quadro os pequenos reatores modulares, que na sigla em inglês é SMRs. Esses SMRs prometem oferecer uma solução para essa situação. Eles são pequenininhos, construídos com estruturas pré-fabricadas, pode ser repetidos em massa, e geram bem pouca energia, em comparação às usinas grandes. Geram de 20 a 300 megawatts. Eles são mais baratos, mais flexíveis e geram pouca energia. Mas ainda assim, podem alimentar cidades de médio porte, por exemplo, ou gigantescos data centers, o que acabou atraindo o interesse das grandes empresas de tecnologia. Em outubro de 2024, o Google assinou um contrato com a empresa Kairos Power, que está desenvolvendo SMRs dentro dos Estados Unidos. E o objetivo desse negócio, cujo valor não foi divulgado, é construir reatores modulares capazes de gerar 500 megawatts ao todo até o ano de 2035. A Amazon também anunciou um consórcio similar. Ela firmou com a empresa elétrica chamada Energy Northwest para desenvolver 4 reatores SMR no começo da próxima década, totalizando 320 megawatts. Esses SMRs ainda são uma tecnologia bastante incipiente, bastante nova. Por enquanto, a gente só tem 4 operacionais no planeta. 2 chineses do modelo HTRPM, que juntos estão gerando 210 megawatts, e 2 reatores russos, os KLT-40S, que somados produzem 70 megawatts, e por curiosidade foram montados na Akademik Lomonosov, que é um navio que funciona como se fosse uma usina nuclear flutuante, operado
pela estatal Rosatom. Então nós vemos aqui um novo impulso da energia nuclear que está tentando abrir novas portas. No caso aqui, a gente vai ver a geração principalmente para data centers e inteligência artificial. Só que como a gente bate muito na tecla aqui nesse canal, as mudanças climáticas estão chegando e uma das coisas que nós precisamos fazer é mudar a matriz energética do nosso planeta. A energia nuclear pode ser uma saída. Só que, como vocês sabem, grande parte dos acidentes envolvendo usinas nucleares que aconteceram no planeta aconteceram em decorrência de erro humano. E agora nós estamos aumentando a quantidade de usinas nucleares que existem no planeta e, consequentemente, mais gente vai ser necessário para gerir essas usinas. Será que nós estamos aumentando o risco de novos erros humanos? Será que vale a pena esse risco? Não sei dizer, mas eu quero saber de você. Você acha que vale a pena? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também de dar um like nesse vídeo. E se você ficou apaixonado por esse conteúdo, não esquece também de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para ficar atualizado de tudo. Caso você se interesse por vídeos como esse, sobre matriz energética, eu tenho um vídeo inteiro aqui falando sobre como o hidrogênio pode ser a energia do futuro. Mas caso você se interesse mais sobre mudanças climáticas e os impactos que as nossas decisões vão ter, eu tenho um vídeo inteiro falando aqui sobre como o Brasil vai suportar as mudanças climáticas. Muito obrigado por toda a sua atenção. Eu já estou te esperando nos próximos vídeos. Tchau, tchau.